Caros alunos, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. E hoje nós vamos tratar de um tema que é a Guerra do Vietnã. Tá? Vamos trabalhar os antecedentes do conflito, tudo bem, desde o início da presença francesa na Península da Indochina. Depois vamos trabalhar a questão da Guerra da Indochina, que tem a ver com o processo de descolonização afroasiático, e, finalmente, trabalharemos a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã tem a ver com a Guerra Fria, sem dúvida nenhuma, mas também tem fortes repercussões na sociedade norte-americana e, portanto, faz parte, né, daquele ambiente da década de 60, 50, 60, que nós estudamos também em sala de aula. Tá? Dentro dos Estados Unidos, a crise do American Way of Life. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã acabou servindo como um elemento catalisador de diversos movimentos de contracultura, né, contra o American Way of Life, o movimento negro pelos direitos civis, né, o movimento feminista, o próprio movimento hippie, pacifista, estiveram juntos, né, nesse sentido, com outros setores e outros movimentos da sociedade norte-americana contrários à guerra. É nesse sentido que a Guerra do Vietnã também é importante para a situação interna dos Estados Unidos. Ela teve, inclusive, essa situação toda uma repercussão mundial. Né? Foi um momento em que a Guerra do Vietnã, ela, por características que nós vamos estudar, da sua comunicação, tá? Ela era acompanhada em todas as partes do mundo, praticamente. Tudo bem? Vou começar, então, a nossa apresentação. Vamos usar, como sempre, aquele modelo do PowerPoint, como temos feito, né, desde o início desse trabalho. Tá? Nós, então, temos aqui Guerra do Vietnã, isso, 64, 75, entendendo que, pelo nome Guerra do Vietnã, é o processo em que os Estados Unidos, as Forças Armadas Americanas, entram diretamente no conflito e atuam diretamente no conflito. Tá? Vamos começar, como eu disse, com os antecedentes. Tá? Essa aqui é a Península da Indochina, certo? Fica ao sul da China, entre a Índia, a Península do Indostão, tá? E, né, o Pacífico, aqui, assim, Oceano Índico, Oceano Pacífico, tá? E hoje inclui todos esses territórios, não é isso? Mianmar, a Tailândia, a Singapura, Camboja, Laos, Vietnã, certo? A Península da Indochina francesa é essa que está aqui em verde mais escuro. Tudo bem? Os franceses iniciaram na década de 80 um controle militar nessa região da Península da Indochina. O interesse básico, não único, era a questão da borracha, principalmente, mas também algodão, outros produtos, né, de primários, outros produtos agrícolas ou produtos primários para os interesses da segunda revolução industrial na França e no mundo. Tá? A colonização francesa foi uma colonização dita de enraizamento. Famílias francesas se deslocam para o território da Indochina, tudo bem? Onde vão encontrar três regiões principalmente: a Cochinchina, tá aqui, a região de Annan, essa região aqui central, mais ampla, né, longitudinal do Vietnã, do que hoje é o Vietnã, e aqui a região de Tonkin, o norte. Os franceses iniciaram seu domínio, a sua presença aqui no norte, na região de Tonkin, e aqui na região do delta do rio Mekong, que é um rio importantíssimo, que corta aqui a própria região da Indochina, certo? Então, famílias francesas se deslocaram para cá, né? Aqui estão citados os principais produtos, a borracha está aqui, vocês podem depois verificar. Então, é uma região bastante rica, em princípio, não é isso? E os franceses, então, começaram, depois de um domínio militar sobre os governos locais, as populações locais, a fazer essa política de enraizamento, ou seja, as famílias francesas chegavam, se estabeleciam, né, expropriavam
das melhores terras, né, às populações locais e instalavam um governo de interesse francês, ao mesmo tempo militares franceses, representantes de companhias francesas estabeleciam vínculos com uma elite local, né, que muitas vezes, né, se aliava a esses interesses, principalmente dos interesses comerciais, mas também existiam setores contrários à presença francesa, como estrangeiros, assim, que traziam uma nova religião, o catolicismo e outras questões, uma nova cultura. Tá. Na década de 1910, formaram-se movimentos nacionalistas contra a presença dos franceses. Esses movimentos nacionalistas, eles normalmente, no primeiro momento, tentavam a negociação política, né? Assim, tentavam, através de acordos, conseguir uma participação nos governos de determinadas regiões, mas, aos poucos, começaram a surgir tendências mais radicais, principalmente depois da década de 1920, quando se constituiu na região um partido comunista, tá? O Partido Comunista da Indochina, depois dividiu-se em Partido Comunista do Vietnã, do Laos, etc. Tá? Em 1900, essas lutas aconteceram, mas sem grandes repercussões maiores. Em 1940, já com a Segunda Guerra Mundial iniciada, a França, nesse momento, o governo francês no território continental francês era a França de Vichy, governo colaboracionista, um governo pró-Alemanha, tudo bem? Faz um acordo com o governo japonês, tá? Que permite o governo japonês, as forças armadas japonesas ocuparem a península da Índia, tá? E principalmente a região aqui ao norte, a região de Tonkin, para cortar o abastecimento que os norte-americanos faziam às forças nacionalistas que lutavam contra os japoneses na China. Lembrem que os japoneses invadiram primeiro a Manchúria em 31 e depois o centro-sul da China a partir de 37. Então, no seu combate aos chineses, a intervenção japonesa, primeiro no norte, como está colocado aqui, né? Vocês vejam aqui que tem toda a expansão do Império Japonês, em 40 a região de Tonkin, e posteriormente os japoneses ocuparam toda a península, tá certo? Então tínhamos agora uma nova realidade dentro da Indochina. Tá? Esses movimentos nacionalistas tinham como principal inimigo os japoneses. Em 1941, sob a liderança de Ho Chi Minh, tá? Um líder nacionalista que aderiu ao comunismo, que se tornou o líder principal do Partido Comunista do Vietnã. Tá? Ele organizou um movimento chamado Viet Minh, que lutava sob a forma de guerrilha contra os japoneses. Ele era muito forte no norte, na região de Tonkin, lutava nas florestas, lutava na selva, usando tática de guerrilha, tá? E recebeu apoio norte-americano a partir exatamente de final de 41, porque os Estados Unidos agora também estavam em guerra com o Japão. Em dezembro, o ataque japonês a Pearl Harbor. Então, a aviação americana jogava com paraquedas, né, munições, armamentos e o necessário nos santuários, como se chamavam, na região norte, nas regiões montanhosas do norte, para que o Vietminh pudesse lutar de uma forma mais concreta contra os japoneses. Então, essa guerrilha do Vietminh, neste momento, Segunda Guerra Mundial, tem o apoio dos Estados Unidos. Tá? Em 45, Hiroshima, Nagasaki, assim, as bombas, com a rendição japonesa, os japoneses se retiram. Ho Chi Minh, inicialmente com apoio americano não explícito, declara a independência do Vietnã, tá certo? Só que o governo francês não aceita essa declaração de independência e envia tropas para a região. O governo norte-americano então fica naquela situação. Qual é a nossa posição a partir desse momento, a posição do governo norte-americano? Apoiar a independência do Vietnã,
cuja liderança era de Ho Chi Minh, que era uma liderança também do Partido Comunista, embora ele claramente dissesse que não queria implementar um regime de modelo socialista nesse momento no Vietnã, que ele precisava da ajuda norte-americana para reconstruir a economia e a sociedade vietnamita. Bem, o governo norte-americano já era Truman em 45, nesse momento. Ele entende que o apoio francês é mais importante do que o apoio vietnamita. E, portanto, o governo norte-americano retira o seu apoio à independência do Vietnã e passa a apoiar a posição francesa, que é uma posição de recolonização. Tá? A partir daí começa a Guerra da Indochina. É uma guerra da França, com apoio norte-americano, apoio diplomático, apoio no envio de armamentos, no envio até de recursos, para os franceses poderem comprar armamentos, mas não envio de soldados. E o Viet Minh, a guerrilha organizada principalmente no norte do Vietnã, com apoio da União Soviética, apoio também com armamento, apoio logístico, e da China popular a partir de 49, quando a China comunista se passou a existir após a vitória da Revolução liderada por Mao Zedong. Na guerra de guerrilha, os contra, outra vez, dessa vez os franceses, o Viet Minh soube capitalizar o seu conhecimento da região. Os franceses se equivocaram na tática utilizada, concentraram tropas em poucas áreas, em regiões, em, digamos, fortalezas. Essas fortalezas foram sendo cercadas. Em 1954, uma dessas fortalezas, a fortaleza de Dien Bien Phu, sofreu um cerco durante cerca de 4 meses. Houve o total controle do Viet Minh sobre a região em torno a esse quartel, a essa fortificação, e os franceses, depois de cerca de 12 mil baixas, de 12 mil mortos, se renderam, e a partir dessa rendição, o governo francês aceitou a negociação da paz que foi realizada em Genebra, quando foi firmado um tratado entre a França, o Viet Minh, a presença do governo, representantes do governo norte-americano e do governo soviético, que garantiu a independência e a divisão da Indochina. Na seguinte condição: Laos e Camboja, vou mostrar depois no mapa, se tornaram países independentes com governos capitalistas. O Vietnã do Sul teria uma administração capitalista. O Vietnã do Norte, uma administração socialista. Ho Chi Minh seria o seu líder, mas esses dois governos do Vietnã, os dois Vietnãs, entabulariam negociações para a convocação de eleições livres que unificariam o Vietnã num único país, assim como tinha sido a proposta na Coreia ao término da Guerra da Coreia, ao término da libertação da Coreia em 45, ao final da Segunda Guerra Mundial, entre soviéticos e norte-americanos. Essas eleições não vão se realizar, e o Vietnã ficou dividido, a partir do paralelo 18 graus, em duas áreas: o Vietnã do Norte socialista, o Vietnã do Sul capitalista. Aqui, a derrota militar francesa, vocês vejam os prisioneiros franceses capturados pelo Viet Minh depois da Batalha de Dien Bien Phu. Aqui como ficou o território, paralelo 17 graus, perdão, tinha dito 18, 17 graus. Ao norte, o Vietnã do Norte, ao sul, o Vietnã do Sul, o Camboja, independente, uma monarquia, o Laos, independente, também uma monarquia. E aqui, quando se fala em estados neutros, são estados que aderiram ao movimento não alinhado, e se trabalha lá na questão da Conferência de Bandung, quando falarmos de processo de descolonização. Ora, a partir daí, a partir do momento em que se surgiram efetivamente dois governos, um no norte e outro no sul, a Guerra Fria entrou diretamente na questão.
em 1956, foi fundado no Vietnã do Sul um movimento chamado Frente Nacional pela Libertação do Vietnã do Sul, conhecido pela sigla Vietcong, e assim que eles serão conhecidos a partir daí, um movimento de guerrilha que lutava pela unificação do Vietnã, mas com liderança socialista comunista. Portanto, tá, o Vietnã do Norte, o governo socialista do Vietnã do Norte, apoiava a guerrilha do Vietcong, tá, que atuava no sul, que atuava no Vietnã do Sul, com apoio de camponeses, etc. O governo dos Estados Unidos, então, elaborou o que ficou conhecido como teoria do dominó. Teoria do dominó. Tá, vamos voltar aqui para o mapa da Indochina. Então, o Vietnã, vamos relembrar, a China se tornou socialista em 49, a Coreia do Norte socialista em 45, a partir de 45, 46, e mais claramente a partir do final da Guerra da Coreia, 53. Em 54, o Vietnã do Norte socialista. Qual foi o medo? O medo foi que, se o Vietnã do Sul também caísse sob um governo socialista, logo, logo, certo? Pensem bem, o Camboja, o Laos, a Tailândia, a época Birmânia, que está aqui, Burma, hoje Mianmar, né? E de repente a Malásia e a própria Singapura, e quem sabe até mesmo a Indonésia e as Filipinas, toda a Ásia cairia sob domínio comunista. A teoria do dominó é uma teoria simples de compreender. Imagina, na metáfora, as peças do jogo de dominó, você coloca uma em pé e a outra próxima, derruba a primeira, todas as demais cairão. Ora, o dominó que não podia cair era o Vietnã do Sul, era a peça do dominó que não poderia cair, porque se caísse arrastaria todas as demais peças da região. Então, a partir de 58, os Estados Unidos, com o governo Eisenhower, começa a enviar militares para o Vietnã do Sul, mas não para entrarem em combate, em sim para fazer o treinamento das Forças Armadas do Vietnã do Sul na luta contra a guerrilha. Tudo bem? O governo do Vietnã do Sul era um governo autoritário, esse governo Diem era era um ditador na prática, perseguições religiosas, ele era católico, era acusado de perseguir fortemente os budistas, acusações de corrupção, de nepotismo, não era um governo que tinha apoio popular intenso, alguns setores das elites, mesmo assim divididas, e no campo, a maioria da população camponesa não via com muito bons olhos o governo Diem. Tá? Aqui é uma cena que chocou o mundo, é um monge budista que se auto-imolou, ou seja, tacou fogo no próprio corpo, para protestar contra as ações do governo Diem, que reprimiam os budistas, que dificultavam que os budistas pudessem praticar a sua religião. Bem, o crescente envolvimento dos Estados Unidos na região é sempre maior, tá? E o governo americano, então, percebendo que o governo Diem não tinha apoio, ajudou, através da Central de Inteligência, a apoiar um golpe militar, a organizar um golpe militar que derrubou o governo Diem, inclusive levando ao assassinato do próprio presidente. E um novo governo assumiu, também com apoio norte-americano. Mas até aí, eu volto a frisar, ainda não existe a guerra do Vietnã, o que existe é um envolvimento indireto dos Estados Unidos no processo. Tudo bem? Em 1964, um acontecimento chamado Incidente do Golfo de Tonkin. Golfo de Tonkin é esse aqui, essa região aqui no norte, esse golfo próximo a Hanoi. Tá? Houve uma situação de um confronto entre barcos da Marinha de Guerra norte-americana e barcos da Guarda Costeira da Marinha de Guerra norte-vietnamita. Esse incidente se deu de madrugada, num momento de neblina, ninguém tem a menor condição de afirmar exatamente o que aconteceu, qual das versões é correta,
mas o que houve foi que a Guarda Costeira, a Marinha de Guerra do Vietnã do Norte, identificou que um destroyer norte-americano tinha entrado em águas territoriais do Vietnã do Norte. Reagiu e atirou contra o destroyer. Tá? O destroyer, então, norte-americano atacado também reagiu, não houve nenhum tipo de derrubada, de colocar a pique nenhum dos barcos de guerra, mas quando a notícia chegou a Washington, o presidente norte-americano foi ao Congresso dos Estados Unidos e pediu que o Congresso lhe desse permissão para dar a ordem às forças norte-americanas no Vietnã, né, reagirem à agressão norte-vietnamita. E por reação à agressão significa poder, né, usar a força armada contra o Vietnã do Norte e os seus aliados, no caso, o Vietnã do Sul. É aí que se inicia diretamente a intervenção norte-americana no Vietnã. Tudo bem? É a partir do incidente do Golfo de Tonkin. Então, Guerra do Vietnã, tá? Forte aumento do contingente militar no Vietnã do Sul, bem? Intensificação de bombardeios ao Vietnã do Norte. A tática americana utilizada é exatamente bombardear os alvos, né, para destruir a infraestrutura, por enquanto os bombardeios são aqui, não é isso? A infraestrutura dos norte-vietnamitas, as barragens de energia elétrica, as estradas, as fábricas de armamentos e tudo mais. Tá? Reparem, isso é muito importante você lembrar. Os soldados norte-americanos, do exército norte-americano, não entram no território, não é isso, do Vietnã do Norte por terra. Eles atuam por bombardeios aéreos. No Vietnã do Sul é que as tropas norte-americanas vão atuar diretamente no conflito contra a guerrilha do Vietcong, certo? Aparentemente, não é isso? Tudo caminhava bem nos Estados Unidos, a tática utilizada era para fugir, né, daquilo que os franceses tinham caído na armadilha, né, de consolidar quartéis e tropas com pouca mobilidade. Os norte-americanos utilizavam helicópteros, né, para identificar a localização dos guerrilheiros, para poder que as tropas que estavam em terra atacassem nos pontos certos, tudo bem? Aparentemente, a vitória americana, né, era cantada pelo governo norte-americano, isto é, em 1967, no final do ano, naquele discurso tradicional de todo governante de final de ano, o presidente Lyndon Johnson, que era o presidente americano do Partido Democrata, né, ele vai à televisão e diz que no Vietnã as notícias são ótimas, que 1968 seria o ano da vitória e que, portanto, já era possível, segundo as informações do comando norte-americano no Vietnã, já era possível ver a luz no fim do túnel. E aí essa frase vai custar caro ao presidente, porque pouco tempo depois, um pouco mais de um mês depois, no dia 31 de janeiro de 1968, para comemorar o Tet, que é o Ano Novo Lunar Chinês, tropas do Vietcong, com apoio do Vietnã do Norte, invadiram, tá aqui, as principais capitais das províncias do Vietnã do Sul. A ofensiva do Tet mobilizou algo em torno a 60 mil combatentes Vietcongs, é o que se calcula, entre 60 e 80 mil, e tomaram as capitais das províncias. Houve combate dentro da capital, Saigon, houve combate nos jardins da embaixada norte-americana em Saigon, certo? Com cenas, inclusive, filmadas pelas televisões e fotografadas por jornalistas americanos, como essa. Tá? Eu vou explicar porque essa questão da participação da mídia americana na Guerra do Vietnã é muito importante para os desdobramentos. Tá? O que eu quero dizer primeiramente, nesse instante, é o seguinte: o presidente tinha dito, pouco mais de um mês antes, que a guerra estava praticamente decidida, que era possível ver a luz no fim do túnel. E um mês e pouco depois, um mês e alguns dias depois, as tropas do adversário, da guerrilha Vietcong, chegaram a ocupar as cidades principais do Vietnã
e a própria capital sofreu um processo de uma batalha intensa, tá? O que levou um jornalista a dizer, no americano, fazer o comentário, tá? Que realmente havia uma luz no fim do túnel, era uma locomotiva que vinha a 100 quilômetros em sentido contrário. Tá? Reparem, eu vou primeiro tratar da ofensiva do Tet, o final dela. Tá? Após 2 meses, todas as áreas que tinham sido alvo dos ataques e até mesmo em certos momentos de ocupação dos Vietcongs, tá? Eles foram expulsos dessas áreas. Então houve uma vitória militar norte-americana. Mas atenção, a guerra é uma questão muito mais do que militar, é uma questão política. Então, a ofensiva do Tet foi uma vitória gigantesca política do Vietcong e do Vietnã do Norte. Por quê? Porque passou para a população norte-americana, tá, que aquela guerra não fazia o menor sentido. Aumentou o movimento, fez crescer um movimento contra a guerra, um movimento pacifista. E nesse ponto foi fundamental a participação dos meios de comunicação. A Guerra do Vietnã foi a única, talvez a primeira e única, que efetivamente os correspondentes de guerra da imprensa tiveram total liberdade de atuação. Bem, os cinegrafistas iam para a frente de batalha, filmavam os acontecimentos. Eles filmavam as cenas reais, esses filmes eram mandados para Saigon, dali, por avião, iam para a costa oeste americana, esses filmes eram revelados e, no máximo, um dia depois, estavam nos noticiários de TV à noite. Vamos lembrar o fuso horário, tá, que facilitava esse tipo de situação. Então havia quase que um acompanhamento pela população norte-americana e mundial, porque esses reportagens, esses filmes, eles eram passados pelas agências internacionais para todas as televisões. Bem, aqui no Brasil, acompanhava-se, eu sou, né, uma pessoa que viu isso, eu tinha idade para ver, tinha 13 anos no período, naquela época, em 68, então a gente via as reportagens sobre a Guerra do Vietnã. E essa cena aqui foi marcante. Essa cena é uma execução de um prisioneiro, era um Vietcong, sem dúvida nenhuma, tá? E ele foi morto na frente de fotógrafos e cinegrafistas, tudo bem, pelo comandante militar da capital do Vietnã do Sul, Saigon, uma autoridade, é um general sul-vietnamita. Ele fuzila, né, um prisioneiro, sem nenhum tipo de recurso, é um tribunal sumário, tudo bem? Ora, essa cena causou uma comoção, porque para os liberais americanos, isso não é uma prática de um governo que não seja comunista ou nazista. Então, que governo estávamos apoiando? Isso fortalece, né, a questão dos movimentos pacifistas. Bem, o próprio presidente Lyndon Johnson, com o aumento dessas passeatas, dessas manifestações, tudo bem, ele resolve que não vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele era presidente, tinha o direito a se candidatar a uma reeleição. Ele diz que se ele for candidato, o Partido Democrata não vai ter chance. Então ele abandona a corrida eleitoral. É um ano de violência também nos Estados Unidos, o assassinato, 68, Martin Luther King, um dos líderes da luta pelos direitos civis dos negros, e de Robert Kennedy, irmão do presidente John Kennedy, que tinha sido assassinado em 63, quando era presidente, e que era candidato às eleições, a ser candidato pelo Partido Democrata. E foi morto exatamente quando houve a convenção na Califórnia, em que ele venceu, mas foi assassinado na cozinha do hotel quando voltava para o seu quarto. Tudo bem? Então, a sociedade americana estava muito traumatizada por todos esses eventos e pela própria questão da guerra. Tá? Em 68, a vitória foi do republicano nas eleições presidenciais americanas, do republicano Richard Nixon, que se apoiou, né, no que ele chamava de maioria silenciosa. Nixon prometeu que, se vencesse, ia conseguir uma paz honrosa, mas, na verdade, ele ampliou a participação norte-americana no Vietnã. Quando Johnson deixou a presidência, havia cerca de 350 mil soldados norte-americanos lutando no Vietnã. Com Nixon, esse número chegou, no seu auge, a 555 mil. Tá? Já no governo Nixon, em 69, a revelação
do massacre de My Lai. Vou mostrar aqui, tá? É isso aqui, ele ocorreu em 68, mas as fotos só foram reveladas publicamente em 69. Tá? Militares norte-americanos, numa aldeia, essa aldeia de My Lai, no Vietnã do Sul, eles tacaram fogo na aldeia e acusavam, tinham receio de que esses camponeses apoiassem os Vietcongs e mataram toda a população da aldeia. Tiraram fotos, essa, inclusive vocês podem ver aqui, né, crianças, bebês, tá, em tenra idade, tudo bem, mulheres, crianças, e essas fotos elas ficaram, enfim, escondidas, né? Os militares que tiraram as fotos, muitos discordavam do que tinha acontecido, não mostraram imediatamente, mas quando revelaram, um choque para a nação americana. Aqui, tudo bem? Mostrava-se pela primeira vez o soldado norte-americano não como um herói, como ele era retratado, claro, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, alguém que se dispunha a lutar pela liberdade de outros povos contra governos totalitários, não é isso? Aqui, agora, mostrava que o soldado norte-americano também cometia atrocidades. Então, era um pouco que a pergunta que alguns começaram a se fazer: o que o Vietnã está fazendo com a nossa sociedade, com os nossos valores? Tá? Nixon, fazendo lá a avaliação de como a ofensiva do Tet tinha sido possível, e aí vocês veem aqui a chamada rota ou caminho Ho Chi Minh, por onde do Vietnã do Norte partiam os suprimentos para os Vietcongues no Vietnã do Sul. A ideia do Nixon, então, foi bombardear secretamente, sem a permissão do Congresso, o Laos e o Camboja. Tudo bem? Ele está incorrendo num crime que pode levá-lo, inclusive, ao impeachment, que era uma das questões, né, que se levantaram quando o impeachment dele foi colocado. Estudaremos isso numa próxima aula. Tá? Ele secretamente, sem o apoio norte-americano, mandou bombardear a rota, o caminho Ho Chi Minh. Tá? Aqui algumas cenas para mostrar como a imprensa, os meios de comunicação mostravam a guerra. Então, vocês podem ver, né, o tratamento, né, dado. Aqui são soldados do Vietcong mortos, guerrilheiros do Vietcong mortos, observados por soldados americanos, e aqui são soldados americanos mortos em batalha. Tá? Aqui, uma aldeia, né, sul-vietnamita, em que os soldados, né, botaram fogo na aldeia. Aqui um bombardeio com napalm, um ferido norte-americano. Vocês veem aqui um outro repórter fotográfico na frente de guerra, um ferido sendo levado, e aqui caixões de soldados sendo transportados de volta. 56 mil norte-americanos morreram no conflito. Aqui a guerra é o inferno, tudo bem? As cenas aqui, para você ver, então, que aquela ideia de que você ia para o Vietnã para lutar, né, pela liberdade, contra o comunismo, etc., se transformava numa situação bastante diferente. Aqui os protestos contra a guerra do Vietnã, é isso? Joan Baez cantando, né? Meu filho foi morto no Vietnã. Por que ele foi morto? Johnson é um criminoso. Não é isso? E por aí vai as mensagens, né, de setores pacifistas ligados aos diversos movimentos da contracultura dentro dos Estados Unidos. Tudo bem? Com Nixon, então, a escalada da guerra aumenta mais fortemente. Tudo bem? Ele fez um discurso que, em 72, né, propondo a vietnamização do conflito, que significava, né, a retirada dos norte-americanos a partir de uma paz honrosa. Ele propunha, né, a ser feita através de uma negociação direta, ao mesmo tempo em que se retornaria ao status quo da final da década de 50. Os norte-americanos militares apenas eles ensinariam, treinariam os militares sul-vietnamitas. O apoio ao governo do Vietnã do Sul seria financeiro, seria com armamentos, mas não com tropas de combate. Tudo bem? Aqui essa foto também contribuiu muito para a questão, né, da desmoralização, da continuidade da ação norte-americana no Vietnã durante o governo Nixon.
Aqui atrás era uma aldeia sul-vietnamita que foi bombardeada por napalm, pela aviação norte-americana. Lembra que os sul-vietnamitas eram a população que os norte-americanos diziam que queriam defender. Essa menininha, quando ela passa pelo cinegrafista, porque isso aqui é um fotograma de um filme, ela está com as costas todas queimadas, porque a gelatina do napalm caiu nas costas dela. Tá? Essa cena é uma das fotografias mais icônicas do século XX e da Guerra do Vietnã em particular, tudo bem? E ela contribuiu muito para a desmoralização da presença norte-americana na guerra. Tá? Houve, então, essa tentativa de negociação em Paris, elas se arrastaram, as negociações, durante praticamente todo o ano de 72, porque 72 era ano eleitoral, o Nixon tentava a reeleição, coisa que ele conseguiu, tudo bem? No momento em que ele conseguiu a reeleição e as negociações de paz não avançavam, segundo a visão norte-americana, pelo endurecimento das posições norte-vietnamitas, Nixon retoma os bombardeios cada vez mais intensos ao Vietnã do Norte, até que, em janeiro de 73, se conclui um tratado de paz e os norte-americanos, então, se retiram. Perdão, em 73, em janeiro, as negociações de paz são reiniciadas, é assinado um acordo e os Estados Unidos tinham um prazo de 2 anos para retirar suas forças do Vietnã do Sul, e os vietnamitas do Norte, o governo do Vietnã do Norte, ele não apoiaria, ele deixaria de apoiar a guerrilha Vietcong, coisa que os norte-americanos sabiam que não aconteceria. Foi isso que o Nixon chamou de paz com honra. Em 75, já sem a presença das tropas norte-americanas no Vietnã do Sul, as tropas do Vietcong, aliados do Vietnã do Norte, que vinham conquistando territórios no Sul cada vez que as tropas dos Estados Unidos. Em junho foi reunificado o Vietnã do Norte com um governo socialista. Tudo bem? Aqui as terríveis cenas da tentativa de escapar da chegada das tropas do Vietnã do Norte, do Vietcong, em Saigon. Os aliados do governo do Sul buscam refúgio na embaixada americana, sobem no teto da embaixada para entrar em helicópteros, tem uma batalha para entrar nos helicópteros, e aqui, num porta-aviões, um helicóptero que está sendo jogado ao mar depois de colocar as pessoas em segurança, para que mais pessoas pudessem ser trazidas e mais pessoas pudessem ser resgatadas de Saigon antes da chegada dos comunistas, tá certo? Uma última questão: em 76, as guerrilhas comunistas no Laos, o Patelaos, e no Camboja, o Khmer Vermelho, tomaram o poder em seus respectivos países. Portanto, concretizando o pesadelo americano da teoria do dominó. Tá? Como um fecho, no Camboja, o governo comunista do Khmer Vermelho tentou implantar uma visão extremamente radicalizada do que seria, né, na concepção dos seus líderes, um regime comunista, que levou a um processo de ruralização da população, um ataque violento aos intelectuais, tá certo? Um processo de coletivização do campo, e que acabou levando à morte cerca de 1/3 da população cambodjana. O regime do Khmer era tão arbitrário, tão violento, tão totalitário, que tropas do Vietnã socialista invadiram o Camboja em 1979. Foi uma guerra entre Vietnã e Camboja, a primeira guerra entre países socialistas, certo? E para derrubar o governo do Khmer e colocar um governo, digamos, uma concepção menos radical no poder no Camboja. Perfeito? A Guerra do Vietnã, então, foi um momento importante por diversos aspectos. Vou voltar aqui à nossa apresentação, certo? Foi muito importante por diversas razões. Tá? Foi um momento em que bandeiras americanas foram queimadas em praticamente todas as cidades ocidentais, manifestações, né, contra a guerra
na Europa Ocidental como um todo. Aqui no Brasil mesmo, no período duro da ditadura militar, houve manifestações contra a guerra do Vietnã, englobava-se, né, na luta aqui no Brasil contra a ditadura, a luta contra o imperialismo e o imperialismo norte-americano, fazendo-se presente de forma tão visível, tão visivelmente dura contra a população local, é isso, estimulava movimentos contra as posições norte-americanas e há uma perda de influência norte-americana no mundo ocidental muito clara. Dentro dos Estados Unidos, a sociedade norte-americana se dividiu entre os pacifistas, os contrários à guerra e os favoráveis à guerra. Eu sugiro, quem puder, tá? Tem vários filmes a respeito, desde filmes de ficção, como Platoon, né? Que, embora baseado em alguns fatos, não é isso? O Oliver Stone esteve na guerra do Vietnã, ele lutou na guerra, alguns dizem que, num certo sentido, é autobiográfico, né? Apocalipse Now, que é um ótimo filme também, Bom Dia Vietnã, é um filme bacana, até num certo sentido, com questões engraçadas, mas o melhor filme, no meu modo de entender, é um documentário, e para muitos críticos de cinema, é o melhor documentário da história do cinema. Né? Chama-se Corações e Mentes, que parte o título de uma fala do presidente Johnson, que disse que para ganhar a guerra era necessário conquistar os corações e as mentes dos vietnamitas para as visões norte-americanas. E isso realmente os Estados Unidos falharam. Tá? Eles interpretaram mal o conflito. Era uma luta de libertação nacional, fundamentalmente, não era uma questão da Guerra Fria. O custo foi muito alto, o Tesouro Americano teve que emitir moeda, o orçamento norte-americano federal entrou em déficit, auxiliou na questão da crise econômica e da recessão que os Estados Unidos vão passar a partir de 1973, 74, com o primeiro choque do petróleo. Então, a Guerra do Vietnã gerou uma onda de várias consequências no aspecto político, no aspecto cultural, no aspecto econômico, no aspecto social. Tá? Por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e saúde, paz para vocês e para todas as famílias de vocês. Um grande abraço.